Vamos mergulhar em Caminhos de Pedras, da Rachel de Queiroz. Esse romance nos joga de cabeça no turbilhão político do Brasil dos anos 30, tudo pelos olhos de uma mulher em plena luta. É uma obra fundamental para a FUVEST e a gente vai entender direitinho o porquê dela ser tão poderosa até hoje. Bom, nosso roteiro aqui vai seguir os passos da própria protagonista. A gente começa entendendo a época, o contexto, depois mergulha de vez na jornada pessoal e política dela. E, no final, a gente decifra o simbolismo incrível que o destino dela carrega. Então, para começar, não tem como entender o livro sem antes entender o mundo que deu origem a ele. Olha que interessante isso aqui. A vida da Rachel de Queiroz e a ficção que ela escreve, elas se cruzam o tempo todo. Ela não estava só escrevendo sobre a confusão política dos anos 30. Ela viveu aquilo ali na pele. E essa vivência moldou cada página de Caminho de Pedras. Pois é, pensa só no clima da época. Ter seus livros queimados em praça pública, isso mostra que Caminho de Pedras é muito mais do que só ficção. É um verdadeiro ato de resistência que nasceu de um cenário político extremamente real e perigoso. Agora sim, com esse cenário em mente, vamos ao coração da história. Vamos conhecer a protagonista, a Noemi. A Noemi representa o despertar de uma geração inteira de mulheres, sabe? Mulheres que começaram a questionar o seu lugar no mundo, que buscavam não só consciência política, mas também realização pessoal. E o conflito central da Noemi fica muito claro aqui nessas duas figuras masculinas. De um lado, o marido, João Jacques, que é a segurança, o passado, mas também a desilusão. Do outro, o Roberto, o amante, que representa a promessa perigosa de um futuro idealista de engajamento. Ela está dividida no meio. E a jornada dela é uma verdadeira reação em cadeia. Uma coisa leva a outra. Uma decisão corajosa de ir a uma reunião leva uma paixão, que leva uma ruptura, que leva uma cascata de consequências que simplesmente viram a vida dela de cabeça para baixo. Mas o conflito do romance não é só pessoal, não. Ele é, na verdade, um reflexo das enormes lutas políticas daquela época. E aqui, a Rachel de Queiroz faz uma crítica muito afiada. Ela desafia aquela ideia de um movimento comunista todo unido, sabe? Pelo contrário, ela expõe as rachaduras, as tensões profundas entre os intelectuais e os operários que, na teoria, lutavam pela mesma causa. Essa tabela aqui resume bem a divisão. De um lado, os trabalhadores, os de tamanco. Do outro lado, os intelectuais, os de gravata. E a desconfiança é mútua, o que gera um atrito constante dentro do grupo. Essa frase, dita por um personagem operário, captura perfeitamente esse sentimento. É desconfiança em estado bruto, que minava o movimento por dentro. Agora, para além de toda essa questão política, o romance é uma exploração profunda da batalha de uma mulher por liberdade. A guerra particular da Noemi. E isso nos leva a uma pergunta central. Afinal, qual era o preço da liberdade para uma mulher em 1937? As pressões que a Noemi enfrentou foram gigantescas. Por ter escolhido o amor e a convicção política, em vez de seguir o que a sociedade esperava, Noemi paga um preço altíssimo. Ela perde o emprego, a melhor amiga, a independência financeira e sofre a maior dor de todas, que é perder um filho. E é assim que a gente chega ao final inesquecível do livro. É aqui que todas essas lutas se encontram numa imagem final que tem uma força simbólica tremenda. Vamos desenhar a cena. 1 ano se passou. Noemi está completamente sozinha. O marido foi embora. O filho morreu. O Roberto foi preso. Ela perdeu basicamente tudo que definia o mundo dela. E é aí que a metáfora do título vira cena. A gente vê a Noemi, grávida, subindo com dificuldade uma ladeira real, íngreme, cheia de pedras. A vida dela se tornou, literalmente, um caminho de pedras. Então, depois de tropeçar, ela se apoia na barriga e diz essa frase para o filho que ainda nem nasceu. Mais devagar, companheiro. Essa palavra companheiro, ela não está falando só com o filho. Ela está falando com o futuro parceiro de luta. Apesar de toda a perda, de toda a dor, a cena final não é de desespero. O foco muda para o que restou, uma nova vida. Esse filho é a perseverança, é a promessa de que a luta continua numa nova geração. E o romance termina deixando essa pergunta no ar pra gente. Sim, ela perdeu o marido, o filho, o amante, perdeu quase tudo. Mas a pergunta que fica é, será que ela perdeu a esperança? E essa reflexão mostra que, mesmo no caminho mais duro, a luta por um futuro melhor nunca para de verdade.